Fala, Youngers, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, uma boa noite a todos. Neste domingo, dia 1º de junho de 2025, estamos em mais um Depois da Bandeirada Fórmula 1. Eu quero só deixar claro aqui a vocês, a nossa querida Maria Eduarda não pôde participar, infelizmente, hoje conosco, mas vou mandar um beijão aí para você, Duda. Estamos com saudades de você. E daqui 2 semanas no Grande Prêmio do Canadá estaremos juntos novamente. Bom, quero deixar uma boa noite aqui para o aniversariante da semana, Matheus Henrique. Matheus, boa noite. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Youngers do meu Brasil. Que corrida maravilhosa, corrida da Espanha. Ainda fui agraciado, né? Na semana do meu aniversário, tem uma corridaça dessa na Espanha. Uma corrida maravilhosa, apimentada, disputada, intensa. E vitória na McLaren de Oscar Piastri. Parece que estão criando um monstro, hein? Com certeza. Bom, quero começar aqui perguntando quais foram, Matheus, os destaques positivos e negativos da corrida. Bom, vamos lá, meu caro. Meu destaque positivo é Oscar Piastri. Fez a pole no sábado, ontem. Guiou com maestria. McLaren acertaram a mão na hora certa na estratégia da corrida, em determinados pontos da corrida. E hoje em Barcelona, o Piastri mostrou que está pronto para disputar o título mundial neste ano de 2025. E uma vitória importante, uma vitória recordante, e coloca 10 pontos de vantagem em cima do Lando Norris. E assim, cara, animicamente, o Piastri, essa vitória do Piastri para ele, assim, reacende a confiança nele, reacende a confiança, a moral nele. E outra coisa, Fabrício, uma curiosidade que a gente esqueceu de falar, né, lá na transmissão da Rádio Mais Recife, que estávamos eu e você e Jonathan, a McLaren não vencia na Espanha há 20 anos, desde 2005 com Kimi Raikkonen, desde 2005. Então a McLaren quebra um jejum de 20 anos sem ganhar o Grande Prêmio da Espanha em Barcelona, meu amigo. E uma vitória retundante e importante da equipe britânica. E lembrando, né, Matheus, essa corrida de Barcelona pode ser a última corrida em Barcelona da Fórmula 1, já que no ano que vem teremos a chegada da nova pista de Madrid ao calendário. Lembrando que a pista de Madrid ela será um circuito de rua. Queria eu que fosse noturna, mas não será. Não será, não tem lógica. Pensou, Matheus, mais uma corrida noturna? Que legal. Pois é. Mas só a gente vai ficar só no sonho, só no desejo, meu amigo. É verdade. Bom, passando aqui para a nossa próxima questão, Matheus, essa pergunta é uma pergunta, eu diria que polêmica, para dizer o mínimo. Opa, moda Net Royce para essa pergunta aí, viu? Pergunta encrenca. Olha, é uma mistura de Odete Reutemann, de Sérgio Pérez, de Latifi, de Hülkenberg, de Verstappen, é uma mistura tudo. E a pergunta é sobre Max Verstappen. Em sua opinião, Matheus, Verstappen jogou sujo ao tocar em George Russell e ao tocar também em Charles Leclerc, já que na hora que o Leclerc foi ultrapassá-lo, houve toque entre os dois. Eu gostaria que você comentasse sobre isso, se ele foi sujo ou não. Sim, ele foi sujo. Foi sujo. Sim, em ambos os toques ele foi sujo. Não tem que conversar. Não há conversar, é discutível. Inquestionável. Ele foi sujo. Para começar, você está no meio da reta. Você não se move daquela forma como ele se moveu. Você não se move. Fato. A do Russell é pior ainda.
É pior ainda. Era na curva 5, era uma curva um pouco. Uma curva um pouco mais fechada. Ele ia perder a posição pro Russell. Ele viu que ele ia perder a posição pro Russell, ele jogou de maneira suja, uma manobra suicida. Foi suicida que ele fez. Suicida. E hoje o Verstappen tava parecendo criancinha de 2 anos, né? Birrenta, mimada. Sabe? Criancinha de 2 anos, não é 3, não. 2. 2. Sabe? Pô, você não se. Cara, ele é um tetracampeão do mundo, ele é um excepcional piloto, mas se mover daquela forma, se mover da forma como ele se moveu com o Leclerc e com o Russell, não existe. Não existe. Não existe. Não tem cabimento na minha cabeça. Não tem cabimento. Não tem cabimento. E inclusive, ele, pra mim, é o ponto pé de break da corrida por conta disso. É o pé de break da corrida. O pé de break da corrida. Ok? Pé duro. Braço duro, pé duro, braço duro, o que você quiser. Porque, assim, pô, não se move daquela maneira. Não se move de jeito nenhum, cara. Entendeu? Não tem, gente. Não tem, não passa na minha cabeça. Perdão te interromper, mas sabe o que isso me lembra? Um piloto que é um heptacampeão do mundo e que é conhecido como Dick Vigarista. Michael Schumacher. Concordo. O Verstappen, eu não estou eu estou querendo dizer na questão de pilantragem. O Verstappen, ele é o Dick, ele é um Schumacher vigarista. Ele é o novo Dick Vigarista da Fórmula 1. E, na minha opinião, um heptacampeão do mundo como o Schumacher ele não precisava ter se envolvido nas coisas que ele se envolveu e ter feito as coisas que ele fez, de erradas. Também é um excepcional piloto, não estou desmerecendo, mas, né, ninguém é perfeito. Então, ele cometeu erros também. E o Verstappen, sendo um tetracampeão do mundo, sendo o atual campeão, ele não tem atitude que nem menino que tá começando no kart tem. Porque nem o cara que tá no kart tem uma atitude dessas com o rival. Você vê as brigas de kart na pista, é coisa linda. Você não vê esse tipo de coisa. Você não vê o cara dando toque no outro para prejudicar o outro. E o Verstappen poderia ter causado um acidente ali. Na minha opinião, ele ainda tem muito que melhorar nessa questão. O Verstappen, na minha opinião, ele não aceita perder. E isso é o que prejudica ele. Porque, por um lado, ele não vai ganhar sempre. Como a McLaren também não vai ganhar sempre, como ninguém nunca vai ganhar sempre. No esporte, no automobilismo, é assim, né? E ele tem que entender que o tempo que os anos de glória dele já foram. E agora chegou a McLaren com um carro bem melhor, com o melhor carro do grid. Que é ok, a McLaren tem alguns erros em leitura de corrida, como o Matheus sempre fala, mas assim, um tetracampeão do mundo ficar chorando e dizer que não, e fazer manobras como essa é vergonhoso. É ridículo. É desnecessário. O Verstappen, de novo, ele é um excelentíssimo piloto. É um dos melhores pilotos do grid. Mas ele não deveria ter esse tipo de atitude. Ter a atitude que uma criança de 2 anos tem.
Então é isso. Por favor, Matheus. Não, faço a minha das suas palavras, cara. Porque assim, pô, cara, é assim. Sabe, o Verstappen não é de hoje, cara. Não é de hoje. O Verstappen tem que melhorar isso daí, cara. De aceitar a ser ultrapassado. Sabe? De aceitar ser ultrapassado. E outra coisa também, Red Bull também errou, viu? Red Bull também errou. Colocou pneu duro. No momento que a coisa estava te pedindo médio ou macio. Matheus, eu posso só comentar uma coisa? Perdão te cortar. Nada. Na minha opinião, o que aconteceu? E o Verstappen, o Verstappen, ele não prejudicou só ele. Ele prejudicou a equipe inteira. Porque a Red Bull, de uma segunda colocação, de uma terceira colocação no campeonato de construtores, caiu uma posição, conquistando só um ponto. Então, ele não prejudicou só ele. Ele prejudicou o Christian Horner, ele prejudicou o engenheiro, ele prejudicou o projetista, ele prejudicou todo mundo. Entende? Então é isso. Pode complementar. Não, assim, a coisa tava pedindo, no momento da corrida, determinado ponto da coisa, faltando 11 voltas no final, tava pedindo médio ou macio. E a Red Bull foi completamente fora da estimativa de que a coisa tava pedindo. A coisa tava pedindo médio ou macio. E aí os caras falando de duro, já começou errado aí. Tanto que o Verstappen relarga muito mal, distraciona na reta, distraciona, tava ali no colado nos dois carros da McLaren, perdão, colado nos dois carros da McLaren, distraciona, o Leclerc passa igual um avião. Quando ele viu, o Leclerc já passou igual um avião, e aí ele tocou no Leclerc, para mim já tinha que ter sido punido ali, pelo menos ali no mínimo 5 segundos. 5 segundos, né? Então, assim, fica complicado, gente. Fica muito complicado. Muito complicado. E assim, cara, o Verstappen tem muito a melhorar sobre isso. Tem muito a melhorar, sabe? Questão comportamental dele na pista. Sabe? Esse é o problema do Verstappen. Esse é o grande problema do Verstappen. E isso pesou. Para ele terminar a corrida em 10º. Isso pesou. Ele quase, por muito pouco, fica fora dos pontos nesse Grande Prêmio da Espanha. Você tá mutado. É verdade. E a Red Bull só não caiu para quinto porque a quinta colocada é a Williams. E a Williams tem um final de semana pior do que o da Red Bull. Eles nem se falam, a Williams foi péssimo, horroroso. Uma coisa só rapidinha. O Verstappen ele tá brincando muito com a sorte dessas últimas corridas. Porque na última corrida ele quase foi punido e hoje ele foi punido. Se o Verstappen pode ser suspenso até de uma corrida. Na corrida de casa da Red Bull, na Áustria. Ainda tem essa. Que? Ele pode, se ele tomar mais uma punição, ele pode ser suspenso na corrida da Áustria. Na corrida de casa da Red Bull. Para você ver a situação. Bom, passando aqui para a nossa próxima questão, Matheus, eu quero te fazer uma perguntar para você como que você analisa o final de semana da McLaren, mas não só a corrida de hoje, o final de semana no geral da McLaren. Excelente final de semana da McLaren, excelente, dominaram os treinos. Todas as equipes, as 9 equipes, exceto a McLaren, trouxeram atualizações nos carros para o GP da Espanha.
e a McLaren não. E a McLaren fez um excelente final de semana. Excelente. Dominou os treinos. Pole com Oscar Piastri. Vitória, dobradinha com o Piastri com nós em segundo. McLaren mostrando que a equipe ia ser batida no ano. É o alvo de todo mundo nesse ano de 2025. E é impressionante o quão Piastri guiou hoje. Teve uma tocada limpa, segura, madura. E eu te falo, o Piastri está pronto para disputar o título esse ano de 2025 no Campeonato Mundial de Fórmula 1. Concordo. Posso passar para a próxima questão? E a próxima questão é sobre a nossa querida e amada Ferrari. A Ferrari, ela assumiu a segunda posição no Campeonato de Construtores hoje. Ela agora poderá ameaçar a McLaren na briga pelo título? Quero te perguntar isso daí. Quero te fazer a questão justamente para dar uma apimentada no programa. Não vai acontecer. Não vai acontecer. A McLaren, a Ferrari ultrapassar a McLaren, isso não vai acontecer, até porque a McLaren tá. Os caras estão nadando de braçada. Os caras estão melhor carro. Com ótimo pace de corrida. A McLaren, nesse ano de 2025, tem um pace muito bom. E o que mais me impressiona na McLaren é que o carro tá voador. O carro tá muito voador. Tá no chão, tá redondo. E é muito difícil, muito difícil. A Ferrari assumiu a vice-liderança do Mundial de Construtores, mas hoje, na Espanha, o Leclerc, para mim, chegou em terceiro, mas esse pódio poderia ter sido do Lewis Hamilton. Porque o Hamilton foi melhor que o Leclerc durante o fim de semana. Foi melhor que o Leclerc na classificação. Largou bem. Aí a McLaren me faz essa. Melhor até que o Leclerc. Exatamente. Me faz essa. Sabe? Me desculpa o tempo que eu vou falar aqui, mas Deus vai me perdoar. Mas para mim o que eles fizeram foi uma. Sabe? Foi uma cachorrada, cara. O que eles fizeram? Para mim foi uma cachorrada. Porque assim, vamos lá, cara. O Hamilton tá na frente. Aí beleza, os caras mandam inverter. Os caras me mandam inverter. Do nada. Sem mais nem menos. Você entende por quê? Porque o Leclerc também não. Quando aí manda inverter, o Leclerc não tá conseguindo se aproximar do Norris. No início da corrida. Então, assim, pra mim, cara, sabe, assim, eu tô sem entender o que a Ferrari tentou fazer. Nessa inversão de posição com os dois. E aí o grande prejudicado foi o Hamilton. Porque o Hamilton classificou melhor que o Leclerc. Largou bem. Quase nessa gracinha toda o Hamilton ultrapassa o Verstappen e o Norris no início da corrida. O Hamilton estava bem. Depois dessa inversão de posição, o rendimento do Hamilton sumiu. Não vi o rendimento do Hamilton. Depois disso. Depois o rendimento do Hamilton caiu vertiginosamente. Então a Ferrari vai ter que explicar isso daí. Vai ter que explicar o porquê que inverteu de posição. Sabe? Vai ter que explicar. Pra mim, não tá batendo, sabe? Não tá ligando. Pra mim, não tá ligando o tipo e o teco aí, gente. Sabe? Não tá. Não tô conseguindo. Não tá ligando os pontos nessa questão. Sabe? Aí embolou toda a coisa do Hamilton. E as trocas, e a segunda parada do Hamilton foi trágica. Sabe? Aquela história. Não pode elogiar a Ferrari antes da hora. Não pode elogiar a Ferrari antes da hora.
Esse é o problema. Esse é o problema. Quando elogio demais a perna antes da hora, os caras me fazem uma lambança, sabe? Uma traulitada, meu. Pois é. Bom, passando aqui para nossa próxima questão, Matheus, como você sabe, você bem comentou durante essas semanas aí, nós tivemos a mudança das asas flexíveis para a partir agora do Grande Prêmio da Espanha no regulamento. Por quê? Quem se lembra que no ano passado a McLaren ganhou vantagem em algumas corridas devido ao fato de a asa, quando estava fechada, o bico, a parte daqui da asa, né? Vamos imaginar que aqui seja a asa. E a parte daqui, o bico da asa, ele levantava um pouquinho, né? Ele levantava um pouquinho. Então, o que você tem a dizer sobre isso? Ele levantava poucos centímetros, né? Poucos milímetros. Isso foi no Grande Prêmio do Azerbaijão, inclusive. Não sei se você se lembra, mas queria que você comentasse um pouco sobre essa lei, essa regra das asas flexíveis. Sim, eu lembro muito bem disso, muito bem, ficava nítido, tanto que o Piastri fez aquela manobra, passou como um avião para cima do Leclerc, em uma manobra antológica, inclusive. E assim, Fabrício, isso mudou a cotação do dólar? Não. Não mudou a cotação do dólar. Para começar, não mudou a cotação do dólar, a McLaren continua dominante, absoluta. Sabe, a FIA quis mexer numa coisa com a temporada em curso, Achei isso um pouco bizonho demais, hein? E muito bizonho. Muito bizonho. Muito bizonho, muito inexplicável, sabe? Isso não mudou a cotação do dólar, não mudou nada. As equipes ficaram choramingando, porque ficaram. A maioria das equipes ficaram de olho na McLaren, né? É aquele ditado, quando a grama do vizinho é mais verde, né? A grama do vizinho é mais verde, se esquece, né? Da sua grama aqui, né? Esquece da sua grama, de fazer o seu trabalhinho, né? Sabe? Então, assim, não mudou a cotação do dólar, a McLaren continua absoluta, dominante e bem. E o Piastri Norris, inclusive o Piastri, na verdade, né? Que o Norris, hoje que o Norris largou mal hoje, o Norris não tá nem escrito no gibi, para se falar a verdade. E assim, o Norris foi, para mim, o Norris podia ter jogado um pouco mais duro, sabe, na largada com o Verstappen. E eu falei na transmissão da Rádio Mais Recife, falei, faltou o Norris ter sido jogado mais, ter jogado um pouco mais duro com o Verstappen. E, de novo, o Norris afrouxando para cima do Verstappen. Alguém tem que avisar para o Norris que esse mundo da Fórmula 1 não dá para ser bonzinho, não. Não dá para ser bonzinho. Tem que entrar com a faca, tem que entrar com os dentes Fabrício, afiado, sabe? Bem afiado, com as garras bem afiadas, com os dentes afiados. Porque se você não entrar afiado, meu irmão, o outro vai lá e, ó, nhaque, te trucida, cara. Te encolhe facilmente. É verdade. Podemos passar para a próxima questão? Pode sim, vai. Bom, meu caro Matheus, como nós vimos hoje, o Lance Stroll ele não participou do Grande Prêmio devido a uma cirurgia no punho. Matheus, o Lance Stroll ele ficou de fora do Grande Prêmio da Espanha. Será que o mesmo consegue se recuperar a tempo do Grande Prêmio do Canadá daqui 2 semanas? Bom, vamos lá. Fábio, dificilmente. Uma lesão na mão, punho, requer tempo. Em coisa de 2 semanas não vai melhorar. Tem que ser 1 mês, 2, 3 meses, 3 meses no máximo, para calcificar a lesão,
sabe, para calcificar, sabe, para recuperar os movimentos, entendeu? Então, assim, vai bater, né? Para mim é coisa de 3 meses. 3 meses. E aí, no máximo, eu só voltaria na última corrida das férias de verão, ou antes das férias de verão, desculpa, antes das férias de verão, que é a Hungria. Hungria. Até porque você tem que calcificar, tem que. Porque senão vai ficar sequelas, entendeu? Vai ficar sequelas no punho, se não cicatrizar direito. Entendeu? Isso leva tempo, cara. Leva tempo. Lesão na mão para um piloto, que a chicotada que você tem que segurar barato, você tem que segurar barato. Só tinha que lembrar do Ricardo em 2023, né? Exatamente. Então o carro de Fórmula 1 é um carro muito arisco. Não é aquele carro dócil, não. É um carro bem arisco. É um carro que é assim, na mão, você fica sambando toda hora. É uma chicote traseira toda hora. Sabe? Você traseira toda hora, você tem que ficar segurando a barata constantemente, a mais de 300 por hora. Entendeu? Sim. Então, assim, requer tempo, cara. Não é da noite pro dia, não. Não é da noite pro dia. Entendeu? Então, assim, vai levar tempo. Não é no estalar de dedo que ele vai voltar no Canadá. É inviável que ele volte. E a dúvida né? Porque o Drogovic, o nome do Drogovic já está confirmado nas 24 horas de Le Mans. E ele pode até não correr em Le Mans por causa disso. Pois é. Isso seria uma baixa. Seria inviável ele fazer as 24 horas de Le Mans e ir pro Canadá. Não daria, não seria possível. Não daria. Não teria nem como. Porque ele teria os treinos livres da Fórmula 1, ele teria o que mais? A classificação da Fórmula 1. E a corrida. Então, assim, inviável. E pode ser uma baixa muito grande para nós, né? E para nós brasileiros, que a gente está sonhando muito essa vitória nas 24 horas de Le Mans, mas isso é papo para outro dia. Bom, meu caro, enfim, o Stroll, cara, o Stroll, cara, não volta. Para mim, não volta no Canadá, não volta. Para mim, é inviável. Muito, muito, muito inviável. É bem difícil o Stroll voltar no Canadá. Tem uma lesão na mão, no punho. No punho. Então vai levar tempo. Aliás, demanda tempo. Para recuperação. Para recuperação, para calcificar os ossos. E assim, Matheus, uma coisa que eu gostaria de comentar é Bahrein 2023, em que ele correu com o punho machucado. Pois é, isso foi arriscado que ele fez. Ele arriscou e tá pagando aí, ó. Tá pagando maus dividendos aí, ó. Conta dessa gracinha. Entendeu? Podemos passar para a próxima? Sim. Bom, chegando aqui na nossa última questão, Matheus, o que podemos esperar para o Grande Prêmio do Canadá? Olha, Fabrício, a próxima parada do Campeonato Mundial, né, do Canadá, é Ilha de Notre Dame, no dia 15 de junho. Bom, meu caro, o circuito do Canadá é uma pista de rua, rápida, com curvas, com uma primeira curva muito fechada, que é a Vila de Sena, e tem uma curva 2, e tem uma curva 2 um pouco rápida. Então, o Canadá é uma pista muito rápida, com os muros muito próximos, e tem o bom e velho, né, temido muro dos campeões mundiais. Pois é, o muro dos campeões vai suas vítimas no Canadá e Montreal, então vai ser uma coisa muito apimentada, aberta, e
E olha, cara, não me surpreenderia se, se assim, uma equipe que andou mal, por exemplo, hoje, a Williams performar bem no Canadá, por exemplo, performar bem no Canadá. A Ferrari pode ser que performe bem lá, no Canadá. Também. E os maiores vencedores do Grande Prêmio do Canadá é Hamilton e Schumacher, com 7 vitórias. Então, o Hamilton gosta dessa pista. Foi a primeira vitória do Hamilton na Fórmula 1, justamente no Canadá, em Montreal. Então, é uma pista que o Hamilton pode ter uma performance melhor lá em Montreal. Lá em Montreal, no Canadá, por conta do histórico dele. O histórico do Hamilton é um excelente histórico em Montreal, no Canadá, na Ilha de Notre Dame. E para mim o que vai pesar, cara, vai ser uma corrida de 2 paradas, cara. No máximo 3, sem entrar a bandeira amarela. O Canadá é sempre um GP maluco, caótico, que eu digo o ano passado, né? Começou chovendo, começou sob chuva, ao longo da corrida a pista foi secando, e no final a gente viu o Verstappen dar um bote sem tempo para vencer a corrida no Canadá. E eu quero ver como é que a McLaren vai se sobressair, principalmente em questões de leitura de corrida, porque a McLaren tem o melhor carro, mas em determinados pontos, em determinado momento, em questão de leitura de corrida, ela vacila clamorosamente. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto-chave dessa corrida no Canadá, na Ilha de Notre Dame, daqui a 2 semanas, cara. É isso. Bom, pessoal, quero agradecer demais ao Matheus aí pela participação. E olha, essa semana teremos aí na nossa quarta-feira o nosso Young Racers Quiz. Matheus, por favor, despeça-se do público. Cara, primeiramente, obrigado pela lembrança, né? Ter lembrado de mim no meu aniversário. Obrigado a todos que mandaram mensagem, feliz aniversário, felicitações de feliz aniversário. Obrigado a todas as pessoas, eu respondi todo mundo. Estou tentando responder todo mundo assim que eu posso, porque é muito trabalho, muita correria aqui no Young Race, aqui no meu canal. Então, meus caros, só muito obrigado pela lembrança, por ter lembrado de mim, ter lembrado da minha pessoa, ter lembrado da minha existência. E obrigado pelo carinho de sempre comigo, com a minha pessoa. E vamos embora para o Canadá, meu amigo, porque essa corrida no Canadá a gente vai pegar e podemos ter uma corrida muito aberta. E também teremos 24 horas de Le Mans e a maior prova do Endurance Mundial daqui a 2 semanas. Então, estou muito empolgado, muito motivado para fazer um grande trabalho nessa cobertura das 24 horas de Le Mans, cara. Com certeza. Pessoal, quero agradecer demais a todos vocês. A informação automobilismo e Young Racers. Uma boa noite a todos e até quarta-feira. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.